Vejam aqui essa imagem, isso aqui é um navio petroleiro chamado Bela 1. Nós expusemos a notícia para vocês hoje cedo de que os Estados Unidos estavam tentando apreender este petroleiro. Temos na home do nosso site: Estados Unidos apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela. Priscila Asbeck é quem está com a gente para nos contar sobre isso. E Asbeck, eles estavam já há algumas semanas tentando fazer essa apreensão. Exatamente, Elisa. Bom dia a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. E agora, então, o comando da Europa, das Forças Armadas dos Estados Unidos, então, confirmando que esse petroleiro foi apreendido. Segundo a postagem que foi feita nas redes sociais, o governo americano diz que o Departamento de Justiça e o Departamento de Segurança Interna, em coordenação com o Departamento de Guerra, anunciam a apreensão do navio Bela 1 por violações das sanções dos Estados Unidos e dizem que a embarcação foi apreendida no Atlântico Norte, em cumprimento a um mandado expedido por um tribunal federal dos Estados Unidos, depois de ter sido rastreada por uma embarcação da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Originalmente, esse navio tinha sido sancionado em 2024, segundo os Estados Unidos, por operar uma frota paralela ou chamada frota fantasma, que são aqueles navios que operam sob sem bandeira de algum país e que, em tese, estariam transportando petróleo ilícito. Essa operação estava sendo realizada, então, pela Guarda Costeira das Forças Americanas e também pelas Forças Armadas, e, inclusive, usou o apoio de bases das Forças Aéreas Britânicas. Então, aeronaves de vigilância e também outros ativos foram mobilizados a partir de bases britânicas, justamente para fazer o rastreamento desse petroleiro. E como você disse, Elisa, esse petroleiro já havia sido monitorado pelas forças americanas e houve uma tentativa anterior de apreensão no dia 21 de dezembro, mas foi uma tentativa que inclusive foi frustrada. Depois disso, a situação se agravou porque esse navio, em um determinado momento, colocou uma bandeira russa no seu casco e, inclusive, a Rússia reivindicou o status oficial desse navio. Então, se a Rússia reivindicou o status desse navio, isso significa que não seria mais um navio com uma frota fantasma, mas o que algumas fontes do governo Trump, familiarizadas com o assunto, disseram para a CNN é que, apesar de a Rússia ter reivindicado o status desse navio e dizer que esse navio é um navio de frota russa, os aspectos legais da apreensão podem se tornar talvez ainda mais complicados e ainda não há grandes informações, não há muitos detalhes, Elisa, sobre exatamente qual que vai ser, então, a abordagem feita pela Rússia sobre essa apreensão. Alguns jornais aqui dos Estados Unidos, o The New York Times e também o Wall Street Journal, já tinham reportado, inclusive, que a Rússia tinha enviado pelo menos um navio de guerra para interceptar e escoltar esse petroleiro. Ainda não houve uma manifestação oficial por parte da Rússia, além dessas informações de bastidores que foram obtidas por esses jornais, falando que a Rússia também se envolveu na tentativa de escoltar esse navio. Claro que é uma situação que traz muita apreensão, porque a gente está falando de um navio que poderia ser operado e que estava sendo operado, segundo essas informações iniciais que foram obtidas por bandeira russa. Isso poderia gerar também algum tipo de tensão entre Estados Unidos e Rússia. Falando sobre a apreensão desses petroleiros, esse já é o terceiro petroleiro que é apreendido. Já foi apreendido um petroleiro no dia 10 de dezembro, o Skipper, quando foi feita a primeira apreensão. Logo depois disso, o governo Trump anunciou aquele bloqueio a todos os petroleiros que forem sancionados, basicamente só permitindo que os petroleiros ligados à americana Chevron deixassem as águas venezuelanas. Depois, no dia 20, houve a apreensão do Centuries, que era um petroleiro que estaria se destinando à China. A China, inclusive, repreendeu essa ação e depois disso houve a tentativa no dia 21 de dezembro da apreensão do Bela 1, que agora se concretiza, segundo essas informações que acabaram de ser confirmadas, então, pelo Comando Europeu das Forças dos Estados Unidos. Claro que a gente vai acompanhando essa situação de perto, qualquer manifestação também por parte da Rússia, eu volto a acionar vocês, Elisa.